tempo da Epifania. Epifania é o tempo do ministério público de Jesus, onde nós olhamos para a Bíblia com maior atenção e percebemos aí os atos de Jesus, os seus ensinos, as curas, os milagres. Como discípulos atentos ao Mestre, nós olhamos a cada detalhe da vida de Jesus. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é um modelo de humanidade que nós tanto desejamos, nós queremos ser como Jesus. A maior ambição de um cristão é ser como Jesus, é olhar para Ele e ser como Ele em toda a nossa vida. E, de alguma maneira, tentar reproduzir a vida de Jesus, ou imitar Jesus, na nossa vida comum. Como uma esposa pode ser parecida com Jesus no lar, criando os filhos, o marido, no trabalho, uma pessoa que está ali, um idoso, se Jesus fosse idoso, como que ele seria? É você pensar sobre isso, o que ele espera de mim. E os discípulos de Jesus, inclusive essa palavra discípulo, que é usada tantas e tantas vezes, né? Os talmidins, aqueles que são cobertos pela poeira de Jesus, porque eles andam tão próximo do seu mestre, ou atrás do seu mestre, que eu estou com um chinelo, presta atenção. Comprei um chinelo havaiana lá, a Carla sabe disso, ela está achando até que é Paraguai. Não fala Paraguai mais hoje, não é? Isso é coisa antiga, né? Falsificado, né? Xing-ling. Que o chinelo é meio largo, né? Então quando eu ando, ele dá uma palmada assim para trás. Você já teve um chinelo largo? Naquele tempo, andar próximo ao mestre, ser um discípulo de alguém significava andar tão perto dessa pessoa, que quando a sandália dessa pessoa fazia aquele movimento para trás, cobria aquele que andava atrás de poeira. Nós não queremos ser cobertos de poeira, mas de toda a vida de Jesus, as pegadas, as marcas de Jesus, nos cobrir de vida, e a gente poder então serem as suas testemunhas. Mas a palavra epifania, ela também pode significar a experiência com o divino. Sabe quando você está louvando ao Senhor, você sente um arrepio? Algumas pessoas diziam epifania. Quando você está orando a Deus e vem aquela vontade de chorar, ou você se sente emocionalmente, você fala, meu Deus, o que é isso? Epifania. Algumas pessoas têm um susto, eu senti, eu vi, eu criei. Quando você crê intensamente em uma palavra, quando você olha para as Escrituras e você tem essa experiência de convicção, epifania. Epifania foram o que as pessoas experimentaram no Antigo Testamento, quando elas encontraram com Deus, quando um anjo do Senhor se manifestou a ela, muitas dessas pessoas se prostraram, pessoas ficaram trêmulas. Na chegada de Jesus, algumas ficaram mudas, ou no anúncio da chegada de Jesus. A epifania, o encontro com Deus, o encontro com o divino, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, faz algo com a gente que nos muda, que nos transforma. Nós podemos lembrar de vários momentos onde Deus manifestou a sua presença e coisas aconteceram. O tempo da epifania é isso. Não mais agora nuvens ou colunas de fogo ou anjos falando, mas o próprio Jesus caminhando na terra, falando claramente àquelas pessoas ali. E você sabe que diante de Jesus se reuniu uma multidão para o ouvir. E é isso que o texto de Mateus 5 diz. Leia comigo Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa o insultarem, o perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é a palavra de Deus, essas são as palavras de Jesus. Vamos orar. Nós, como os discípulos, nessa manhã nós nos assentamos também contigo, ó Jesus. Nós queremos ouvir essas palavras como se elas fossem ditas diretamente a cada um de nós, não mais com intermediadores, mas agora a sua palavra falando com o teu povo,
a sua palavra encontrando nos nossos ouvidos, o nosso coração. Aqui se assentam, ó Pai, pessoas que necessitam serem bem-aventuradas, não nos padrões do mundo, mas nos padrões do reino de Deus. Aqui a comunidade do reino de Deus se ajunta para ouvir Jesus. Aqui nós nos preparamos para o encontro, para a grande epifania que é escutar a sua palavra, Deus. É isso que nós desejamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Epifania. Aqui no monte, e o texto de Lucas fala sobre uma planície, Mateus fala sobre um monte, a gente pode esperar uma espécie de monte na planície, um lugar onde as pessoas podem se aglomerar, porque você consegue perceber bem que as multidões seguiam Jesus. O texto fala sobre essa capacidade de Jesus de ensinar, de curar, de libertar pessoas. O ministério de Jesus era algo desejado. Você saber que Jesus estava passando pela sua cidade ou pelo povoado que você vivia, era essa grande oportunidade de, quem sabe, se encontrar com Deus ou com as palavras de Deus. E ali estava Jesus, diante da multidão. E o que nós podemos observar é que Jesus vê. Deus olha para nós, Deus enxerga o seu povo cultuando. Algumas pessoas poderiam falar, Tiago, mas no tempo de Jesus não existia quadrado assim, o pessoal se encontrando para cantar música, é isso, a adoração, isso que nós tentamos dar para Deus todos os dias da nossa vida, aos domingos ou aos sábados, é essa tentativa da gente dizer para Deus, Deus, eu preciso do Senhor e eu reconheço a presença do Senhor, e Deus vê. Deus vê as multidões. Deus vê cada pessoa que entrou aqui por essa porta nessa manhã. Deus nos conhece, Deus sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, Ele sabe exatamente os pecados que nós precisamos abandonar, Deus sabe exatamente quem nós somos, melhor do que qualquer pessoa. Nem um psicólogo, nem um médico, nem um pastor pode te conhecer tão bem como Jesus te conhece, e Jesus te vê. E Ele vê e Ele sabe exatamente o que você precisa, e nesse momento Ele sabia que essa grande multidão precisava de ouvir algumas palavras necessárias. Essa é a comunidade de discípulos que está imaginando como será o reino de Deus. Já que Jesus é o Messias, como será o reino de Deus? Então essas palavras aqui, elas são palavras que definem o que é a comunidade do reino de Deus, ela define o que é a ética do reino de Deus, como é o coração do reino de Deus, quem são essas pessoas, já que Deus está fazendo um novo povo para si, através de Jesus Cristo, já que Deus está fazendo um novo povo para si, através de Jesus, então como esse povo é, o que eles falam, fazem, qual é a característica, como nós podemos definir o povo de Deus? E aqui Jesus começa então uma sequência de discursos, onde ele vai falar de muitas coisas da vida com ele, da vida diante de Deus, da vida marcada pela presença de Deus. Jesus vai falar sobre jejum, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre muitas coisas. Jesus vai encontrar os nossos corações ansiosos, medrosos, avarentos, nossa solidão, nosso orgulho. Jesus vai falar para todas essas pessoas, e por mais que na multidão, como aqui nessa manhã, há várias pessoas de realidades, vivendo momentos da vida diferentes, uns filhos nasceram, outros filhos estão indo embora de casa, uns estão mais velhos, Jesus fala para toda a multidão, e todos nós nessa manhã podemos aprender com Jesus. A primeira coisa que ele diz é bem-aventurado, Macários, essa palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento, as suas variações mais de 100 vezes, bem-aventurado. Bem-aventurado pode ser, depende da tradução, traduziu mais do que feliz, pleno, completo. No Antigo Testamento, ser bem-aventurado significava ser próspero. Você é próspero, porque a sua vida vai bem, porque as coisas estão organizadas, você conseguiu ajuntar muitas riquezas. Bem-aventurado é aquela pessoa que experimenta plenitude vinda de Deus. Bem-aventurado, todos nós desejamos ser bem-aventurado. O conceito moderno de bem-aventurado é felicidade. Todo mundo aqui deseja ser feliz. Todo mundo aqui deseja ser feliz. Eu quero ter uma boa vida, eu quero ser feliz.
Eu quero chegar no final da minha vida, Tiago, e eu quero estar em paz e falar, eu vivi, eu fui feliz, eu estava alegre, mas o que acontece é que a nossa vida é marcada por dor, tragédia, sofrimento, mas todo mundo vai buscando felicidade. Alguns buscam felicidade em casamento, em filho, em dinheiro, em sucesso ministerial, em status. Algumas pessoas buscam felicidade, às vezes, em coisas fora, né? Às vezes, questões de segurança, saúde, política, em viagem. Todo mundo busca, de alguma maneira, significar felicidade em alguma coisa dessas que são boas, não são ruins. São boas, mas são insuficientes para preencher o nosso coração. Porque nós cristãos, nós entendemos que felicidade ou bem-aventurança só é possível no reino de Deus. E por enquanto nós gozamos disso de maneira espiritual e vamos progredindo, aprendendo a desenvolver isso, mas plenamente somente no estabelecimento do reino. Mas por enquanto, pequenas partículas, ou tempos, ou consciência dessa grande felicidade que já começou a infundir no nosso coração. Mas não em coisas, não em pessoas, não em passos ou escadas que nós vamos subir, não nessas coisas, mas em Deus. Por isso, Jesus começa o seu discurso dizendo tantas e tantas vezes, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Essa é a palavra que nós temos aqui. Primeira coisa que ele diz, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Há alguma bem-aventurança em ser pobre? Na pobreza nós experimentamos falta, escassez. Alguém já ficou feliz por ter fome? Lá em casa dá o horário do almoço, já bota a Carla doida. Fala, amor, a gente precisa comer. Eu não estou feliz, né? Há bem-aventurança na pobreza, mas Jesus não está falando de uma pobreza apenas material, mas ele está falando de uma pobreza de que você necessita de Deus. Não é nem questão de ser pobre espiritualmente, mas o pobre é aquele que sabe que necessita, que tem pouco, que faz um exame de si mesmo e fala, eu preciso, eu tenho falta de Deus, eu tenho falta de uma vida que vem de Deus. Essas pessoas que olham para si na medida correta, uma visão correta de si mesmo, pessoas que sabem que pouco elas têm para oferecer para Deus, essas pessoas estão mais aptas a receber da graça de Deus. Pessoas que são cheias de si mesmo, pessoas que se sentem espiritualmente fortes, maravilhosas, poderosas, andando sobre as águas, normalmente não têm uma visão correta sobre si. Nós devemos ter uma atitude de que precisamos mais de Deus, mais de vida espiritual, mais da vida que somente o Espírito pode nos dar, mais da vida que somente Deus pode nos encher. Bem-aventurado os pobres em espírito. Por quê? Porque essas pessoas que, assim como um pobre de recursos naturais, seja comida, seja casa, seja roupa, assim como essa pessoa sabe que ela precisa e nada tem, de que depende de alguém, que depende de alguma coisa, para que ela possa ter hoje, para que ela possa ter essa noite. Assim como uma pessoa pode clamar, Deus, eu preciso de alimento, de almoço, de janta, eu não sei como vai ser a minha noite, eu não sei se eu tenho um teto para dormir. Pense você nos milhares de refugiados ou das pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas, seus países, ou que nesse momento de chuva, onde tem furacão, neve, ou dessas destruições, ficam sem nada, sem comida, sem casa, sem roupa. Qual é a oração dessas pessoas? Deus, nada tenho, o que será de mim? E nesse coração de completa dependência, elas encontram graça. Assim nós também devemos estar quando se trata do estado da nossa alma, de que nós precisamos mais do que tudo nessa vida, comida, roupa ou abrigo, nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Precisamos do Espírito de Deus, da vida que somente Ele pode nos dar. Por isso, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a consciência. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o choro aqui não é simplesmente uma tristeza natural, não é a tristeza que esse mundo produz e a gente fica triste, como diz a própria palavra de Deus. A tristeza, segundo Deus, ela é boa. Por quê?
porque ela leva a gente ao arrependimento, a um conhecimento real de quem nós somos. Essas pessoas aqui, que nesse momento choram, elas choram porque olham para si e vê que há pecado nelas, que há sujeira, que há limitações. Então elas clamam diante de Deus: Deus, quem sou eu? Ai de mim, que sou pobre, cego, nu. Aqueles que choram pelo pecado de si mesmo, do seu povo, aqueles que, como Isaías, dizem: ai de mim, porque eu vivo no meio de um povo que tem impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. Há pecado na minha vida, o meu estado é pobre, é miserável. É muito bom quando você está triste, quando você está convicto de que você tem coisas na sua vida que precisam mudar, coisas que têm que ser levadas a Cristo. Mas e quando essa condição te leva aos prantos, ao choro, ao arrependimento, aos joelhos no chão, e você diz: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua água me lavando, eu preciso de vida, ai de mim, Senhor. Quantos aqui têm chorado pelos seus pecados? Várias vezes eu penso sobre isso na minha vida. Deus, será que eu perdi a insensibilidade, a capacidade do arrependimento genuíno que leva às lágrimas, que leva ao choro, que leva ao contritamento? Se você não se viu como um pobre ainda hoje, ou como um que chora, eu digo para você que esses serão bem-aventurados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que choram. O Catecismo de Heidelberg faz a seguinte pergunta: qual é o seu consolo na vida e na morte? Qual é o seu consolo, você que chora? Qual é o seu consolo, você que se debate aí e vê o seu pecado? Qual é o seu consolo? A resposta é que eu de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu precioso sangue fez plena satisfação por meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo, de tal maneira que me guarda, que sem a vontade do meu Pai Celestial, nem um só cabelo da minha cabeça pode cair. Antes, é necessário que todas as coisas sirvam para a minha salvação. Por isso também me assegura, por meio do seu Espírito Santo, a vida eterna e me faz pronto e disposto a viver doravante segundo a sua santa vontade. Qual é o seu consolo? O meu consolo é que eu fui salvo. Meu consolo é que Jesus Cristo perdoou os meus pecados. O meu consolo é que na mensagem do Evangelho eu sou limpo, purificado e sou acolhido nas minhas fraquezas, na minha pobreza, na minha miséria. Quando eu estou no pó, quando eu estou no chão, lá Deus me encontra e lá Deus me sustenta e me consola. É Ele quem enxuga as minhas lágrimas. É Ele quem diz para mim: o pranto pode cessar. Você encontrou refúgio, você encontrou salvação. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos ou os humildes, porque eles herdarão a terra. Como não ser manso e humilde diante dessa consciência? O que não é uma pessoa humilde? É uma pessoa que é ensimesmada, uma pessoa que fala muito de si, muito das suas vitórias, conquistas, uma pessoa que é cheia e chata, porque só ela fala, só ela é, sempre tem um exemplo. Eu vivi as experiências com Deus, eu falei, eu fui isso, e ela é muito cheia de si, mas o humilde é aquele que entendeu que tudo que ele tem ou possuía, tudo isso ele deixou de lado, como o apóstolo Paulo diz: considerei como esterco, cocô de vaca, coisa que não tem valor nenhum, para que eu possa de alguma maneira conquistar Cristo, para que eu não tendo nada, possa ter tudo. Então a humildade cristã, ela passa pelo reconhecimento correto de quem você é. E assim você pode então experimentar humildade, um tipo de humilhação que é lícita e boa. No momento você se sente humilhado, você tem um entendimento de que você não é, que Deus é, mas que você não precisa também pensar de maneira extremamente, exageradamente miserável: nunca serei nada, nunca serei amado, nunca pertencerei a lugar nenhum. A humildade, ela coloca no nosso coração: eu não merecia, mas eu recebi. A humildade: eu não sou, mas Deus me faz.
A humildade diz, olha, há muitas pessoas melhores do que eu não sou melhor do que elas. Há muitas pessoas melhores do que eu, mas eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu sou exatamente o que Deus quer. Sou o que sou. Um miserável que foi alcançado, um órfão que foi adotado. Eu sou alguém que passava fome e agora estou diante de um grande banquete. Um abandonado pelos homens e abraçado por Deus. Essa é a consciência. Bem-aventurados os mansos, aqueles que agora foram humilhados, agora aqueles que estão amansados, que Deus nos venceu, tirou de nós toda a hostilidade e nos tirou toda esse ensimesmamento que a gente tinha. Eles herdarão a terra, herdarão o reino, pertencerão à comunidade do reino de Deus, poderão, juntamente com o Filho de Deus, dizer, essa é a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, pertence a mim, essa é a herança de que tanto foi falado nas Escrituras, e agora eu possuo, não era nada meu. Eu não estava lá na lista, lá no inventário de Deus, mas agora eu pertenço a isso. Agora Deus me colocou aqui, e eu recebi isso por graça, agora eu herdei a terra, não a terra prometida, não o Israel físico ali, não a Canaã que Josué viu, mas agora o reino espiritual, agora o novo céus e nova terra, o novo mundo que está sendo prometida no Evangelho é seu. Você vai poder dizer naquele dia você não vai ficar nesse senso de eu não pertenço a esse lugar, como você tem aqui. Será que esse mundo é realmente o meu lugar? Será que eu estou aqui mesmo? Eu tenho que fugir. Todo mundo aqui quer fugir para algum lugar. A maioria de nós para os Estados Unidos. Não é isso? Eu queria ir para Guarapari. Estou brincando, eu adoro Belo Horizonte. A gente fica, né? Quando vai para um lugar bom, meu Deus, eu não pertenço a Belo Horizonte, eu não pertenço a meu bairro lá. Aquelas buracaiadas, aquele ônibus lotado, todo mundo brigando comigo, essa violência, essa hostilidade. Ia ser sempre tentando correr para algum lugar, fugir para algum lugar. Você tem 15 dias disso, nas férias, uma vez por ano, você fala, nossa, é isso aqui que eu quero. Não, a sua vida só vai ser completa quando você experimentar toda a realidade espiritual que é prometida nas Escrituras, que um dia vai irromper diante dos nossos olhos de maneira visível e concreta. E aí a gente vai desfrutar de algo que a gente vai dizer, é meu. Eu sou herdeiro disso, eu pertenço a isso aqui é meu. Coisa maravilhosa será esse dia. Versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você está indignado, meu irmão, com as injustiças nesse mundo? A violência, a corrupção, a tragédia. Você fica injustiçado com as coisas que você sabe que poderiam estar no lugar, mas não estão. Sejam com o governo, sejam com as coisas na sua própria vida. A ideia de justiça aqui, ela pode ter dois sentidos. O sentido forense de ser declarado justo, alguém que é um inocente, como é trabalhado tantas vezes na Epístola Paulina, mas no Antigo Testamento a ideia de justiça, de um homem justo, é aquela pessoa que é reta, íntegra, aquela pessoa que escuta a palavra de Deus, a lei de Deus, e ela está pronta, ela ama aquela lei, e ela está disposta a seguir aquilo, então é uma pessoa correta, uma pessoa justa. Você tem fome e sede de justiça, seja de viver uma vida íntegra, ou de experimentar integridade nas coisas à sua volta, e você tem desejo de viver a justiça de Deus, de ser considerado santo, justo diante de Deus, a tal ponto que você tem fome, sede, você anela por isso, porque é isso que quer dizer isso, fome e sede, é o desejo, é quando você vem de uma longa caminhada e você percebe que a manhã toda você não bebeu um copo d'água, e você não consegue chegar em casa e nem dar bom dia, eu quero beber água, eu preciso disso, meu corpo está morrendo aqui, eu preciso disso, é vida. Fome, quando você está com fome, você precisa de comer. Eu fico assistindo seriados lá de sobrevivência, não é isso? O pessoal fica 10 dias para encontrar um limão na floresta. Quando encontra o limão, parece que eles estão comendo o melhor jantar da vida deles. Encontra um peixe, não é isso, irmão? A gente está assistindo lá e o cara fica tentando pescar lá 15 dias. Aí vem um peixe desse tamanho aqui, ele chora.
Ele chora, se ajoelha, meu, obrigado, né? Agradece o peixe, agradece o rio, agradece tudo. Está com fome. Quem tem fome, anela, anseia. E essas são as pessoas aqui, aqueles que têm fome e sede de justiça, que desejam não só uma vida reta, íntegra, um mundo justo, onde tudo vai bem, onde você todas as relações estão corretas, todo mundo anda conforme a lei dos homens. Não, mas não somente isso, mas onde nós somos justificados e inocentados diante da nossa culpa. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós não somos esse tipo de gente. Nós desejamos que o mundo seja bom, honesto, que as coisas sejam corretas, tudo no lugar, mas olhe para a sua vida, você não é assim. Você é um pecador, você faz as coisas errado, eu também. A gente tenta, não, vou criar uma rotina, vou não sei, você estraga tudo. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus das pessoas com você, não daria para viver com você. Isso é uma bomba relógio, qualquer hora você explode, e na verdade todo dia você explode, você estraga alguma coisa. Graças a Deus, porque Deus tem derramado misericórdia para a gente viver junto, porque a gente é muito nocivo uns aos outros. Mas isso revela não só que a gente é ruim com as pessoas, ou com as coisas, ou com rotina, ou com trabalho, não. Isso revela que há pecado em nós. Jesus está lidando com isso, esse sermão é um sermão extremamente espiritual. Há pecado em nós. Diante de Deus nós somos considerados culpados. Nós podemos ser repreendidos a qualquer momento com a justiça e a ira de Deus, aquela que irá se revelar no último dia. No entanto, no Evangelho, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 1, ele diz que no Evangelho a justiça de Deus, ela é manifestada, ela é revelada. E nós percebemos que um foi sim punido por nossos pecados, um foi disciplinado, um recebeu em seu corpo, em sua vida, a nossa culpa, a nossa condenação. E por causa desse um, que é Jesus Cristo, hoje nós podemos ser considerados diante de Deus justos, ou justificados, ou inocentados, ou livres de qualquer tipo de condenação, como diz Romanos capítulo 8. Nós somos justificados. Você tem fome e sede de justiça? Essa fome é para si e para outras pessoas. Você clama, você ora, Deus, que as pessoas na minha cidade, no meu país, na minha família, na minha igreja, elas possam experimentar cada vez mais a consciência da justiça que o Evangelho revela, da justiça que vem de Deus, da justiça revelada em Jesus Cristo. Ore por isso mais do que você deseja que o prefeito da sua cidade lá tampe um buraco. Que as pessoas sejam justificadas pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Fome e sede, isso precisa levar você a orar, a clamar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós seremos saciados, nós somos saciados em Deus, nós somos saciados no Evangelho. No Evangelho nós podemos alimentar toda essa fome, toda essa sede. Não é um copo de água, é uma caixa d'água que você mergulha dentro dela. É uma coisa maravilhosa. Não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aqueles que estão dispostos a sustentar, a acolher, a dar para aquelas pessoas que estão caídas pelo caminho, que necessitam do Evangelho. Bem-aventurados são essas pessoas que têm um coração de misericórdia. Porque, como disse o outro, quem não foi alcançado pela misericórdia, como pode dar misericórdia? Quem não foi acolhido em seus dias, os seus piores dias da sua vida, como poderá entender o que significa misericórdia? Mas nós fomos acolhidos. Deus foi esse grande e benevolente Deus que nos alcançou quando nós estávamos caídos, quando nós estávamos acamados pelo pecado, pela enfermidade da vida. O nosso resgatador, aquele que misericordiosamente se moveu a nosso favor. Por que não ser misericordioso? Por que não ser misericordioso assim nas nossas relações, com as pessoas à nossa volta? Ser misericordioso, eu sei que a gente deseja ser, é justo. Não no sentido bíblico, mas no sentido de que você, se dependesse de você, você aplicaria a sua justiça.
aquilo que você acha que é o correto, aquilo que você acha que é o certo, aquilo que aquela pessoa, você acha que ela merece. Mas nós somos chamados a desejar a justiça que vem de Deus, e Ele é quem aplica essa justiça, e ser misericordiosos com essas pessoas. Misericórdia. O nosso mundo precisa de gente misericordiosa, gente que anela por isso. O William Hendricks, quando ele fala sobre isso, ele fala que os romanos, eles falaram de 4 virtudes uma sociedade precisa ter: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Mas um romano nunca olharia para a misericórdia como algo virtuoso. Porque quem exerce misericórdia nesses governos totalitários é considerado um fraco. Misericórdia para muitas pessoas, como assim? Você vai perdoar essa pessoa? Você vai socorrer ela? Mas ela não te fez o mal? Mas ela não te feriu? Mas ela não te apunhalou pelas costas? Por que você vai exercer perdão, misericórdia? Por que você vai ajudar alguém que fez tanto mal contra você? Então, os romanos, eles não viam isso. Para você ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa poderosa, uma pessoa forte, você precisava ser todas essas coisas aqui. Mas misericordioso significava ser fraco. No entanto, para Jesus, ser misericordioso é ser discípulo de Jesus. Nós precisamos ver mais isso. Olha só, misericordioso, versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração. A ideia de ser limpo de coração, Jesus vai retomar isso quando ele vai falar de riqueza, amor à riqueza, né? É o coração limpo, o olho puro. É a ideia de que o seu coração não tem mais nada dividindo ele. Não tem essas impurezas do pecado, do inferno, do diabo. Você foi limpo. O seu coração está livre para amar a Deus. O seu coração está livre para amar as pessoas. O seu coração não está mais ressentido. Você está perdoado e pode perdoar. Um coração limpo. Aqueles que verão a Deus são esses com um coração limpo. E essa limpeza, essa purificação só pode vir de Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você deseja ver a Deus? Esse encontro, a epifania, você deseja ver a Deus? Eu anelo por esse dia que eu vou ver Jesus. Mas a Bíblia diz que somente quando o nosso coração estiver limpo, e eu olho para cá e vejo ainda muito pecado, eu falo, meu Deus, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Será que vai dar certo? Porque assim, eu saio de um culto, está limpinho, né? Ceiei, falei, nossa, 0 quilômetro. Meia hora depois o almoço atrasa de novo, aí a gente tem que comer não sei o quê, eu fico com raiva, ou então não sei o quê, ou ficam com raiva de mim, eu faço alguém pecar, tudo sujou de novo. Meu coração já... Será? Mas a gente crê no Evangelho, na graça de Deus, de que nós seremos apresentados sem ruga, sem mancha, sem mácula, perfeitos diante de Deus. Somente Jesus pode fazer isso por nós. Nenhum esforço humano. Pode jejuar, vai chegar a quaresma daqui a pouco, pode jejuar os 40 dias. Você mesmo não se purifica. Jesus te purifica, Jesus te limpa. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, a sua consciência cada vez mais abraçando os benefícios da fé em Jesus. Eles verão a Deus, os limpos de coração verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E esse tipo de gente é o tipo de gente que prega o evangelho da paz. É porque é o seguinte, a paz que nós desejamos nesse mundo, não mais guerra, não mais essas coisas todas que a gente vê, a gente fala, gente, paz, pelo amor de Deus. Eu lembro da minha irmã, a gente começar a falar mais alto lá em casa, a minha irmã falava assim, gente, vamos parar, né? Ela não aguentava ver o conflito, né? Esse tipo de paz que a gente deseja, ele só pode ser resultado de uma paz interior, da paz que vem de Deus, do Espírito de Deus. Quando Deus apazigua o nosso coração, quando você vivia antes de Cristo com raiva de todo mundo, cara fechada para todo mundo, e em guerra com todo mundo, consigo mesmo, que as pessoas que estavam perto de você vivia em guerra. Deus foi lá e venceu o seu coração, venceu você, e te derramou paz no coração, para que você possa também expressar paz, e ser um pacificador, alguém que busca a paz, mas não somente uma paz natural, uma paz social, uma paz política, uma paz filosófica, seja lá o que for, mas a paz que vem do Shalom,
da pregação do Evangelho, do Deus que vem e Ele estabelece o seu reino, primeiro no nosso coração, depois radiando para as nossas relações. Paz, eu desejo paz, o shalom de Deus. Por isso que você já reparou que você cumprimenta um ao outro aí no início do culto como? Paz do Senhor, é isso que nós desejamos. Paz, nós não somos mais inimigos. Nós não precisamos mais nos agredir por causa da nossa classe social, por causa do nosso país, cor da nossa pele, por causa de gênero. Nós não precisamos mais viver como animais. Nós não precisamos mais viver como inimigos. Não tem mais Roma, Grécia, Jerusalém. Não, agora nós fomos feitos irmãos, ligados uns aos outros pelo sangue de Jesus. Ah, eu não gosto daquela pessoa. Irmão, paz do Senhor, para que você possa amar, livre para amar, liberto para amar, para ser um benevolente. E, obviamente, de nenhuma maneira, tem um pouco tempo para desenvolver isso, a igreja deveria ser conhecida como pacificadora nesse mundo. Não faz sentido a igreja adotar discurso de ódio ou atitude de ódio nessa sociedade. O mundo que nós vivemos hoje, nós como igreja, não falamos missão 16-18 somente não, nós principalmente, porque você me ouve aqui agora, mas a igreja de maneira geral deveria estar nas trincheiras dos principais conflitos humanos, buscando paz entre os homens. Mas não uma paz simplesmente social política, como eu falei, mas uma paz que é fundamento da nova vida do reino, que nós estamos apontando para um mundo que há de ser revelado, paz. Nós não nos alegramos com guerra, nós não nos alegramos com agressões, quando seres humanos se agridem e levam uns aos outros à morte, ao assassinato, nós não deveremos nunca nos alegrar com essas coisas. Algumas coisas que se tornam inevitáveis, nós nunca deveríamos ficar felizes por isso. Nós deveríamos ser conhecidos como uma igreja que promove o evangelho da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É assim que os filhos de Deus deveriam viver nesse mundo. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, o insultarem, o perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Eu estava pensando, quando eu preparava esse sermão, dos irmãos na Nigéria e de tantos outros lugares onde há igreja perseguida, pessoas que o mundo não é digno. Estou falando de gente mais crente do que a gente. Não é você, não é crente do que eu, que ama Jesus, que daria tudo, e como dão as suas próprias vidas, para seguir Jesus, para vir num culto, para fazer o bem pelo outro. Gente que se vivesse mais um pouco, mais alguns anos, poderia promover bem não somente a si mesmo, aos seus familiares, mas ao mundo onde elas habitavam e que tem suas vidas ceifadas. Por quê? Porque são simplesmente cristãs. Eu não sei o que é isso. Porque quando a gente fala de perseguição, a gente fala daquele colega chato lá no serviço que fica pegando nosso pé porque a gente é crente. Isso é um tipo de perseguição, é verdade. Quando na faculdade a gente é perseguido por causa da nossa fé, eu sei, é um tipo de perseguição também. Mas pense você na consequência última da que Jesus está dizendo. Muitas dessas pessoas que são mansas, humildes, que buscam ser pacificadoras, que se consideram pobres de espírito, que necessitam ser misericordiosas uns com os outros. Esse tipo de gente que depende de Deus e que deseja viver para Deus, de que o fato deles serem essas pessoas que desejam ser as melhores pessoas do mundo para esse mundo, são justamente por isso que elas são perseguidas. Porque aqui elas não são perseguidas por causa do cabelo, por causa do não sei o quê. Não, elas são perseguidas porque elas são de Deus. Elas são discípulos de Jesus, elas estão assentadas ao monte. Elas amam Jesus e é por isso que elas são perseguidas. Elas não são perseguidas por causa do time de futebol dela. Elas não são perseguidas porque é de partido A ou B. Elas não são perseguidas porque ela postou um negócio. Não. Elas são perseguidas porque elas são de Jesus. Na vida delas, elas estão buscando ser bem-aventurados em Deus. Elas estão abandonando qualquer tipo de espécie de poderio nesse mundo para abraçar a vida de Deus, no reino de Deus. E assim, se eles vivessem, se eles não fossem perseguidos, encarcerados, se eles não fossem expulsos dos seus países, se eles não fossem... acontecesse todo esse tipo de tragédia com eles, eles fariam tanto bem para o mundo, mas eles são perseguidos, torturados, insultados.
Mentiras são levantadas contra eles. O que Jesus diz para essas pessoas? Bem-aventurados. Só o Evangelho pode nos explicar isso. Como alguém pode ser feliz em meio à perseguição, em meio ao sofrimento? Como alguém, porque Jesus está dizendo, ele continua, o versículo 12, ele fala, alegrem-se e exultem. Alegrem-se. Exultação, como diz o John Piper, é como você desejasse pular. É igual o galo me fazendo raiva. Fico triste, faz o gol, fico feliz, eu pulo. Aí quando a gente estava lá no apartamento, eu falava, vai devagar aí para os vizinhos reclamar com a gente, que você fica pulando, quer gritar. Mas Jesus está dizendo que você deve ficar alegre, pular, extravasar, botar tudo isso para fora quando você for perseguido. Quando ele mentindo, levantarem falsas acusações contra você, porque você é um cristão. Porque realmente é um privilégio quando você passa por essas coisas e você fala, cara, eu estou tentando seguir Jesus, mas olha só, as pessoas, o ódio que elas têm ou a perseguição que elas têm contra mim, é porque elas têm isso contra Jesus, elas me veem parecido com Jesus. É isso que você tem que pensar. Ou seja, o desejo que a gente tem no início aqui de ser como Jesus, pode nos trazer consequências ruins, é isso que Jesus está dizendo, de todo tipo de perseguição. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa no ano passado, era uma pessoa que lá no sistema lá que ela trabalhava, lá, servidor do Estado, aí tinha as hierarquias lá, e um grandão lá ficava pegando no pé dele lá, porque ele era cristão. Ah, você vai na igreja, ah, você lê a Bíblia, ah, mas aí essa moral sua está baseada na Bíblia, cara, todo mundo vai passar você para trás. E a pessoa ficava pegando no pé dele, ficava perseguindo ele, não deixava ele ser promovido, não deixava, ficava aquela coisa, porque a pessoa tinha raiva de cristão. Ela tinha raiva de quem seguia a Bíblia. Então, a única coisa que a gente poderia dizer a essa pessoa é o seguinte, se alegra, meu irmão. Bota uma música alegre aí, e dança, e canta, e se alegra. Porque eles fizeram isso com Jesus e você está vivendo esse grande privilégio. Não por causa da sua dor, mas porque você está sendo comparado a Jesus. Talvez você seja esse bem-aventurado. Você deseja ser bem-aventurado? Eu desejo. Feliz? Eu desejo. Pleno? Eu desejo. Olhe com atenção para o Sermão do Monte. Muitas coisas que nós consideramos assim, sem valor, coisas que poderiam provocar na gente ódio, ressentimento, amargura. Se eles estão fazendo isso com você, você deveria responder dessa maneira. Responda com alegria, com exultação, porque conforme a Bíblia você é considerado um bem-aventurado. Os discípulos de Jesus são esses bem-aventurados que buscam estabelecer a sua vida no reino de Deus. Eu queria finalizar esse sermão pensando no paralelo que esse sermão, e todo ele tem, com a história de Moisés e o povo de Deus. De que Moisés no Monte Sinai, no Monte Horebe, recebe também a lei de Deus. Moisés, como um grande legislador de um povo que está começando, se formando, recebe a lei para que esse povo possa ser guiado e orientado na nova terra que vai possuir. Agora Jesus, igual a Moisés, superior a Moisés, não mais estabelecendo apenas uma regra ali, mas dizendo, reinterpretando, ou ampliando, ou esclarecendo ainda mais aquilo que a Bíblia já falava no Antigo Testamento. Jesus está dizendo, olha, o que eu digo agora não é simplesmente para vocês colocarem em prática aqui nessa vida, mas é a característica da vida eterna que está se manifestando diante de vocês, do novo reino, do novo povo de Deus, da nova terra prometida, da nova Canaã espiritual que está sendo apresentado. Que vocês possam ter essas qualidades no falar, no andar, no pensar, que a fé de vocês seja uma fé bem-aventurada. E que vocês sejam conhecidos, meus irmãos, que vocês que me escutam aqui nessa manhã, pelas bem-aventuranças, por essas qualidades. Humildade, generosidade, misericórdia. Que vocês possam ser conhecidos como esse tipo de gente. Gente de que o mundo não é digno. Mas graças a Deus o Senhor nos deixa viver e trabalhar e estar aqui e desfrutar uns das companhias uns dos outros. Uma comunhão bem-aventurada. Amém?